Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Cicatrização. Eu sou Rivanda Toledo, enfermeira especialista em tratamento de feridas. Este é um programa onde eu trago assuntos, diferentes situações e alguns exemplos reais que vão ajudar você, enfermeiro ou profissional de saúde, a saber como tratar uma ferida, como fazer acontecer o processo natural de cicatrização, porque a ferida só vai evoluir se você fizer o processo de cicatrização evoluir naturalmente, eliminar os possíveis fatores que possam prejudicar e conhecer os fatores que podem contribuir. Então, nesse programa Cicatrização, o nosso enfoque principal, com certeza, vai ser ensinar você a entrar em ação, para que a gente consiga cicatrizar a ferida. Antes de iniciar o programa, o conteúdo desse programa, eu gostaria de aproveitar e falar para vocês do Janeiro Roxo. O que é esse Janeiro Roxo? O Ministério da Saúde, ele aproveitou a data do dia 28 de janeiro, que se comemora o Dia Mundial da Hanseníase, e denominou o mês de janeiro como Janeiro Roxo, para alertar sobre a necessidade de combatermos a hanseníase. E por esse motivo, esse assunto é destaque do nosso programa de hoje. Afinal de contas, nós, enfermeiros ou profissional de saúde, podemos ajudar o médico a fazer o diagnóstico da hanseníase, se nós soubermos identificar sinais e sintomas dessa temível doença. E vocês sabiam que existem feridas que são consequências, complicações dessa doença, mas que podem nos ajudar a fazer o diagnóstico da hanseníase? Afinal de contas, gente, o que é a hanseníase? A hanseníase até então era conhecida como lepra, abolido já esse nome e determinado esse nome até pelo seu descobridor. A hanseníase é uma doença infecciosa crônica causada por uma bactéria chamada de Mycobacterium leprae. E ela causa lesões na pele e problemas e danos dos nervos, do sistema nervoso periférico. Daí nós vamos ver ao longo do conteúdo. Muitas vezes, infelizmente, os profissionais negligenciam o diagnóstico dessa doença, confundindo muitas vezes os sinais com problemas dermatológicos. E raramente eles suspeitam de hanseníase. Por isso que nós temos que ficar atento, por isso que nós temos que ficar alerta que a doença existe e nós temos que colaborar, já que nós somos profissionais da saúde. Muitos estudiosos dizem que aqueles que estudam a hanseníase propriamente dita dizem que a hanseníase é uma doença invisível. Por quê? Tem gente que acha que ela ficou na história, no tempo onde se chamava lepra, Então, hoje é considerado como uma doença invisível, por vários motivos. Uma, que a sociedade não quer que ela exista. Você pode ver que ninguém comenta, são poucos os que comentam sobre a existência ainda dessa doença. Sociedade não se fala de hanseníase. Poucos estudam a hanseníase, muitas vezes nem os pesquisadores da área de ciência não querem estudar a hanseníase. Óbvio, graças a Deus, que existem aqueles que se interessam. Devido ao estigma, o próprio doente de hanseníase tenta esconder que ele tem a doença. Porque a vida toda essa doença foi estigmatizada. As pessoas tinham vergonha, até pelas incapacidades, pelo risco de contágio. Existe uma história atrás
da hanseníase, que é até triste de ouvir, mas existe uma história que trouxe todo esse estigma ao paciente doente e que tenta esconder a todo custo que ele é portador de hanseníase. E com isso, ele esconde inclusive dos familiares, e com isso aumenta o contágio. O diagnóstico da hanseníase, ele é negligenciado pela própria classe médica. Isso eu posso falar com propriedade, porque eu vivi isso. Eu trabalhei num serviço público onde eu via que realmente a hanseníase é negligenciada pela própria classe médica. Para efeito de informação, é interessante a gente saber que a hanseníase, ela possui 4 formas de apresentação da doença. Nós não vamos falar uma por uma, que não vem aqui o caso, mas nós vamos só citar. E cada forma da doença, ela inicia pela forma mais simples, e à medida que ela vai evoluindo, né, quando não tratada, ela vai se tornando muito mais complexa, causando muito mais complicações no organismo do paciente doente de hanseníase. São 4: a hanseníase indeterminada, a hanseníase tuberculoide, a hanseníase virchoviana e a hanseníase dimorfa ou de borderline. Só para efeito de informação, é importante a gente saber que a hanseníase ainda está presente em nosso meio. Tá? E, como se não bastasse a sua presença, né? De acordo com o Boletim Epidemiológico Mundial, publicado em agosto do ano de 2018, pela Organização Mundial de Saúde, o Brasil tem o maior número de casos novos de hanseníase em relação à população. E a Índia, o maior número de casos absolutos anuais, mas tem uma população 5 vezes maior que o do Brasil. No total, só para vocês verem os números absolutos, do total de 671 mil casos novos de hanseníase, o Brasil teve 12,7%, o que corresponde a quase 27 mil casos. E a Índia, 59,9%, o que corresponde a mais de 126 mil casos. Então, para quem acha que não existe mais hanseníase, nós, infelizmente, ocupamos o segundo lugar no mundo de casos de hanseníase. Tá bom, gente? Então, assim, vale a pena a gente ficar atento aos sinais e sintomas da hanseníase para que a gente possa contribuir para a sua erradicação. Isso é possível, porque hoje existem inclusive no próprio Brasil, estados que já conseguiram erradicar a hanseníase, como o Rio Grande do Sul é um deles que conseguiu erradicar. Erradicar para a Organização Mundial de Saúde não significa zerar os casos, significa ter menos de um caso por cada 10 mil habitantes. Isso é diminuir consideravelmente o número de casos de hanseníase numa população. Afinal, como que ocorre a transmissão da hanseníase? A hanseníase, mesmo sendo uma doença de pele, né, e de nervos, ela não é transmitida pela pele, ela é transmitida pelas vias aéreas, ela é transmitida pelas vias respiratórias, pelo ar, por meio de contato próximo e prolongado. Então, tem que ter um contato próximo e bastante prolongado. Contato de uma pessoa suscetível, aquela que tem maior probabilidade de adoecer, com um doente com hanseníase que não está sendo tratado. Então, por isso que vale a pena a gente buscar casos novos, vale a pena a gente ir atrás de contagiantes, de famílias, né, de comunicantes, que a gente chama, porque é um caso próximo, contamina as pessoas próximas
e num estágio prolongado, que somente quem vive no mesmo ambiente que tem essa probabilidade de adoecer. Normalmente é um parente, um cônjuge, uma avó, um pai, um irmão que vive no mesmo ambiente, tá ok? Gente, já que nós chegamos até aqui e vocês estão gostando do conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com um colega que precisa saber disso urgente, porque todos nós precisamos estar envolvidos, né? Continuando. A hanseníase tem cura? Graças a Deus, a hanseníase tem cura. A hanseníase tem tratamento e cura. Mas para ela ter tratamento e cura, ela precisa ser descoberta, porque muitas vezes ela é negligenciada, o paciente passa por vários profissionais e ninguém suspeita da hanseníase. E para que isso aconteça, né, o tratamento e a cura, o diagnóstico e o tratamento tem que ser precoce. Quanto mais cedo, naquelas fases, das formas da apresentação da hanseníase que eu falei, quanto antes for descoberta a doença, no início da doença, as formas são mais simples e vão se tornando mais graves e tornando-se e deixando incapacidades no paciente. Nós vamos ver isso depois. E quanto mais cedo for feito o diagnóstico e quanto mais o tratamento for precoce, a doença é curável sim e com baixas possibilidades de óbito. Com baixas. Por que não a gente não trabalhar com isso? Se existem baixa morbidade desses casos de hanseníase. E ela por si só, mesmo ela tendo uma baixa morbidade, ela pode apresentar grandes consequências ruins, deformidades e causar incapacidades físicas para o resto da vida no paciente. Muitas vezes irreversíveis. O paciente carrega essas sequelas para o resto da sua vida, né? Deixando todo aquela passado triste que poderia ter sido descoberta tendo um futuro de regresso, entendeu? De regresso físico, de regresso emocional, de regresso moral, de regresso social. Então, por que não a gente não tentar fazer alguma coisa? Quais são os sintomas? Afinal de contas, quais são os sintomas da hanseníase? Por que existem ainda tantos casos? E por que é difícil? O seu diagnóstico, ele é essencialmente clínico. Existem o laboratorial, mas a suspeita e o início do tratamento é com a clínica que os profissionais de saúde observam e que caminham para o médico dermatologista, né, realizar o tratamento. Muitas vezes nós podemos utilizar os exames dermatoneurológicos, que também é um exame clínico, né? Além do exame físico clínico, tem uns testes que a gente pode fazer na pele do paciente para testar a sensibilidade dolorosa, a sensibilidade térmica, tanto das mãos, dos braços, dos pés, das pernas, e podemos também fazer um exame físico nos nervos periféricos, fazendo palpação desses nervos. Não é tão complexo se tratando de você aprender como fazer essas técnicas, né? A partir do momento que você aprende, deixa de ser difícil. Mas é necessário estar atento para a existência dessa doença e a possibilidade da gente aprender a perceber a necessidade de um encaminhamento e de suspeitar das consequências, né, da instalação dessa doença. Na palpação dos nervos, o nervo fica muito visível, ele torna-se espessados. E na pele, além da coloração alterada da pele, tem toda uma perda da função. A coloração, as áreas da pele podem apresentar através de manchas esbranquiçadas, são as manchas que nós chamamos de manchas hipocrômicas.
acastanhadas ou avermelhadas. Elas não têm a sensibilidade, tá? Ela já está instalada uma neuropatia, já houve um comprometimento do sistema nervoso periférico. Ela não tem a sensibilidade, ela não sente o calor, ela não sente a dor e o tato, né? A sensibilidade. Para isso, nós temos que suspeitar daquelas manchas esbranquiçadas, avermelhadas ou amarronzadas. Ela inicia com uma mancha esbranquiçada, geralmente única ou dupla, e vai aumentando a quantidade das manchas e vai alterando as suas características, né? Evoluindo para casos formas mais graves. Por isso que é importante que a gente consiga, no exame físico, né, fazer toda aquela anamnese que a gente faz e no exame físico estar atento para manchas no corpo. Além das manchas, nós contamos com os formigamentos, os choques, né? A pessoa que tem hanseníase, geralmente ela tem mais sensibilidade a choques, a cãibras, tanto nos braços quanto nas pernas. E esses choques e essa cãibra evolui para a dormência. E a pessoa se queima com muita facilidade e se machuca sem perceber. Vocês podem perceber se a pessoa já bateu, não percebeu que bateu, ou queimou. Muitas vezes no fogão é muito comum que os pacientes vão cozinhar, né? Às vezes aqui no cotovelo, vão pegar uma panela, vão pegar algo quente e encoste no fogo e não perceba. Então, estas são informações importantes que a gente pode ficar atento. Pápulas, tubérculos e nódulos, caroços, normalmente sem sintomas, tá? Nódulos, parecem nódulos no pescoço, nódulos na axila, aparecem nódulos e muitas vezes sem fundamentos e tem esses nódulos, eles sozinhos, então, o suspeito. A diminuição, a queda de cabelos, há uma diminuição dos pelos, tá? Dos pelos, não de cabelo, ou localizada, tá? Ou difusa, principalmente na sobrancelha, tá? O que nós chamamos de madarose. Então, geralmente, o paciente tem uma rarefação de pelos na sobrancelha. Então, atentos. A pele infiltrada, uma pele avermelhada, com diminuição ou ausência de suor no local, tá? Tem uma região delimitada que muitas vezes não tem suor. Você observa que aquela área, as outras suam, e aquela área realmente não tem suor, e ele refere isso. Atentos. Dor, espessamento dos nervos. Lembra que eu falei dos nervos periféricos? Tá? A palpação de nervos periféricos. Geralmente, os nervos ulnar, a gente fazia palpação, mas isso exige aprender a técnica, né? De palpação dos nervos. A diminuição da área dos nervos, o espessamento dos nervos, principalmente nos olhos, nas mãos e nos pés, tá? E a diminuição da força muscular, tá? Pela bactéria atingir os nervos periféricos, os músculos que formam, né, que contém nas mãos e nos pés, eles perdem a força muscular e geralmente deixando aquelas deformidades. Por isso que, atenção, a perda dos músculos inervados, né, por esses nervos comprometidos pela bactéria, que elas têm a bactéria, a Mycobacterium leprae, ela tem uma predileção pelos nervos. Edema, geralmente os pacientes têm inchaço nas mãos e nos pés, tá? Levemente cianóticos, né? Os dedos arroxeados, extremidades cianóticas, tem ressecamento na pele, normalmente pacientes têm a pele extremamente ressecada, principalmente nas extremidades, mãos e pés. Manchas, principalmente nos cotovelos, nos joelhos e nos tornozelos. Tá? São regiões que a Mycobactéria tem predileção, ou seja, no cotovelo, no joelho e no tornozelo. Ou seja, pelo nervo ulnar, no joelho pelo nervo fibular e no tornozelo pelos tibiais posteriores.
entupimento do nariz, ferida, né? Ressecamento no nariz, feridas no nariz, que resseca muito. Os pelinhos do nariz caem e ressecam o nariz. Então, geralmente, ele refere feridinha no nariz. Então, atentos. Ressecamento nos olhos, né? As lágrimas diminuem de quantidade e ressecam os olhos. Então, o paciente geralmente refere de areia nos olhos, os olhos arranhando, e feridas, né? Ou nas mãos, devido à falta da sensibilidade, né? Da neuropatia periférica já instalada, ou nos pés. Então, as úlceras neuropáticas, elas são bem comuns no paciente portador de hanseníase. O que nós vamos fazer para agilizar e facilitar o diagnóstico, gente, e o tratamento precoce? É preciso que a gente valorize e reconheça a importância e a participação da equipe. Qual a importância do papel de um trabalho de uma equipe de saúde todo nesse processo de cuidado, de busca, de cuidado, de busca, de investigação, de busca de comunicantes, tá? Então, é todo um processo complexo para se fazer o diagnóstico. Por isso que é importante que a gente fique atento. Muitas vezes o paciente passa por diversos profissionais e ninguém suspeita, ninguém tem esse olhar para que o paciente possa ter essa doença. Então, o que é preciso que a gente faça? É preciso que a gente inclua no nosso pensamento esse raciocínio clínico no momento do atendimento, pensar na possibilidade do paciente ter uma hanseníase. Principalmente nós, enfermeiros, que temos um contato muito próximo com o paciente, que fazemos a consulta de enfermagem, que realizamos o exame físico, fazemos toda uma anamnese, seguimos todo um processo de cuidados, nós temos que ficar atentos. Atenção, enfermeiro, não se esqueçam na próxima consulta, né? E outra coisa, gente, além da gente ficar atento, a gente precisa estudar. Nós precisamos nos empoderar de conhecimento, pelo menos o básico, para que a gente possa, no mínimo, suspeitar dessa doença. E qual é a consequência se nada for feito? Existe, com certeza, a gente está vendo por aí. Lembra que eu falei? Quanto mais cedo, quanto mais precoce for o diagnóstico e o tratamento, menos complicações esse paciente vai apresentar, menos contágio ele vai ocorrer. A gente vai poder cortar essa cadeia de transmissão. Então, quanto antes a gente fizer, melhor. O tratamento existe, o tempo correto, o tempo certo de tratamento. Então, precisa, quando suspeitar e quando for diagnosticada, né, além do auxílio que a gente dá para que o profissional médico faça o diagnóstico, nós, da enfermagem, nós podemos também acompanhar o tratamento, porque é uma poliquimioterapia. Existe o quê? Existem vários medicamentos para que sejam tomadas, então a gente fazer uma supervisão desses medicamentos. Hoje, graças a Deus, o Ministério da Saúde parece estar descentralizando em alguns municípios a questão do acompanhamento. Então, as pessoas estão ficando mais conscientes da necessidade do acompanhamento e de suspeitar que é possível que existe ainda essa doença. E à medida, né, das complicações da pele, o comprometimento do sistema nervoso vão se tornando cada vez mais incapacitantes. Os pacientes vão ficando cada vez mais marcados pela incapacidade física. As mãos vão retraindo, o nariz desaba, os pés deformam, sem contar, isso eu estou falando da questão da incapacidade física, sem contar com a incapacidade
moral, a incapacidade social e a incapacidade psicológica que esse paciente sofre. É muito triste, é muito triste. E nos casos de feridas, né, a partir do momento que nós formos atender o paciente com ferida, nós podemos também suspeitar, principalmente se for uma lesão que apresenta uma neuropatia periférica, nós podemos suspeitar. Então, a gente já, a partir da lesão, a partir da consulta, né, da coleta de dados, nós vamos colhendo informações de que a sua neuropatia, porque ele, com certeza, ele vai referir isso. Pessoal, faça algum comentário, por favor, para que a gente também tenha mais conteúdos para a gente escrever no próximo vídeo. Por exemplo, você já fez diagnóstico ou ajudou, né, ou encaminhou com a suspeita de que o paciente tem hanseníase? Você já suspeitou de uma lesão que poderia ser uma hanseníase? Deixa seu comentário aí, você vai estar nos ajudando muito. Para ilustrar um pouquinho tudo isso, eu vou relatar um ocorrido comigo, né? Uma história que aconteceu comigo no meu atendimento. Eu trabalhei no serviço público, no ambulatório de feridas. E esse é um ambulatório de feridas e nós atendemos todos os tipos de ferida. E nessa área física do ambulatório, nós trabalhávamos também, né, em um determinado tempo, depois nós mudamos, com o ambulatório de tisiologia e o ambulatório de dermatologia sanitária, onde fazia parte do tratamento de hanseníase. E quem encaminhava para a gente, né, para aquele setor, muitas vezes encaminhavam para mim, porque bastava ter o paciente com feridas que ele encaminhava para mim. Então, era muito fácil. Eu não sei o que fazer, eu não suspeito de que possa ser essa ferida, eu encaminho para o centro de referência de feridas. Entendeu? Lá eles vão descobrir. Óbvio, né, gente? Óbvio que não é por aí. Se a gente não pegar o paciente numa fase lá na comunidade, lá na unidade básica, ele vai com certeza chegar para a gente muitas vezes numa forma bem avançada da doença. Então, um certo dia eu recebi um paciente com uma ferida nos pés, com encaminhamento para o ambulatório de feridas, informando, né, com encaminhamento, com uma referência, informando lesão crônica sem evolução, para avaliação e conduta. Para iniciar meu atendimento, eu já tinha o hábito de ler o encaminhamento. E estava vago, para mim não dizia nada, né? Uma lesão sem evolução para avaliação e conduta. Não tinha nenhuma outra informação que pudesse me ajudar. Eu teria que começar literalmente do zero. Como eu realizo a consulta de enfermagem, eu já comecei a observar esse paciente, né? A minha avaliação já começa a hora que o paciente entra. Eu observei que o paciente tinha alguma deformidade, né? Para caminhar, já caminhava com uma certa dificuldade, já apresentava uma dificuldade nas mãos, ele já não apresentava mais uma pisada normal. Ele andava com uma certa dificuldade, apesar de ele estar calçado, né? E apesar da ferida ser nos pés, tá? O encaminhamento, a referência informava isso. Então, eu iniciei a consulta. Iniciei minha anamnese, sei antes ver a ferida, né? Primeiro sento no consultório, avalio o paciente, converso com o paciente, faço a coleta de todos os dados, mas eu já observei o paciente chegando, tá? Então, antes da coleta de dados, eu já iniciei a minha consulta. E apenas observei as deformidades que ele aparentemente apresentava, pois elas eram visíveis. Aliás, gente, em se tratando de feridas, a grande maioria, diria 90% dos sinais e sintomas de uma ferida para você cuidá-la, elas são muito visíveis. Basta a gente querer e saber enxergar. Tá? Então, aprender, ter ação e saber enxergar.
E a gente observava que ele tinha alteração na marcha, né? Tanto nos movimentos das mãos quanto dos pés. Aí, a hora que eu já observei e comecei a fazer anamnese, fazer toda aquela coleta de dados, eu observei, eu coletei informação ao perguntar com o paciente que poderia ser diabetes, ele poderia ter uma úlcera neuropática por diabetes. O paciente não tinha diabetes. Inclusive estava, se ele não tivesse, eu iria até pedir o exame, o hemograma, mas ele estava com o resultado do exame nas mãos. E eu vi que ele não tinha diabetes. Investiguei, então, os hábitos de vida dele, né? Que os hábitos de vida de um paciente, com certeza, interfere, influencia muito, né? Na sua forma do organismo reagir com a ferida, né? Ou com a doença. Então, os hábitos de vida, avaliei a questão do alcoolismo, que o alcoolismo é uma doença, né? Onde provoca também uma neuropatia periférica. O álcool também tem efeito no sistema nervoso periférico, tirando sua função. Então, os alcoólatras também é possível de apresentar uma neuropatia periférica. Ele não era alcoólatra, ele tinha o hábito de beber, porém socialmente, apenas final de semana. Daí eu fui investigar também se ele tinha algum problema com o sistema nervoso periférico, como, por exemplo, o acidente automobilístico. Também não haveriam nenhum tipo de acidente. Aí, gente, aí tá. A história estava ficando difícil. E aí, o que aconteceu? Não tem diabetes, não é alcoólatra, não tem nenhum comprometimento, nenhum trauma por acidente. E aí? Daí, nos meus conhecimentos, né, entre as patologias que ocasionam a neuropatia periférica, só restava investigar a hanseníase. Daí, com isso, de cara, eu já percebi, né, além das deformidades da mão, já pedi para que ele me cumprimentasse novamente. E eu percebi que ele não tinha mais a força muscular da mão, além da deformidade dos dedos. Nesse contato, percebi que ele tinha uma mão extremamente ressecada. Daí, eu mais do que rápido, eu suspeitei. Daí é onde foi eu investigar. A primeira suspeita, né? Além de todos esses sinais que apresentou, a primeira suspeita. Nessa etapa, o paciente me relatou que eu tinha ouvido falar que uma tia dele, ele já tinha ouvido falar, que uma tia dele, há muito tempo que morou com eles, tinha tido hanseníase. Levantado outra suspeita. Outra suspeita. Eu sabia que a hanseníase compromete o nervo ulnar, tá? Pelo movimento, pela perda do movimento e a garra das mãos. Eu já tinha conferido que ele já tinha perdido a garra das mãos. Outra suspeita, as mãos eram extremamente ásperas, grossas e ressecadas. Outra suspeita, pedi que ele se despisse. Fui fazer o exame físico e observei várias manchas amarronzadas, o que já não era um bom sinal. Ele tinha várias complicações das formas mais graves da hanseníase. Até então eram só suspeitos, óbvio que eu não iria fechar o diagnóstico. Daí eu levei para a sala de curativo, observei que eu já previa, né, uma lesão neuropática na região plantar, com várias deformidades, ressecamento dos pés, uma neuropatia. Realizei a palpação no nervo tibial posterior e percebi também que havia um espessamento no nervo, o que estava causando as garras do pé, dos dedos do pé, e a insensibilidade plantar. A presença de hiperqueratose, né, pela neuropatia, a pele áspera, endurecida, ressecada, e a lesão com bordas, uma lesão com leito avermelhado, que geralmente uma lesão neuropática é, né, principalmente quem não tem diabetes, é uma lesão limpa, com leito de granulação, porém com uma borda de hiperqueratose, bem típica de uma lesão com neuropatia periférica mesmo. Realizei todos os procedimentos. Realizei o devastamento das bordas, prescrevi o hidrogel e dei todas as orientações
como se cura uma ferida. Não esfregar a ferida, manter a ferida coberta, não molhar no banho, trocar diariamente o curativo, fazer repouso para diminuir a possível ou eliminar a pressão, né, que se faz porque ele não percebe, porque pela neuropatia já existe toda a questão dos pontos de pressão se alterarem. Depois que eu orientei tudo, voltamos para pós-consultas. Realizei o encaminhamento ao médico especialista. No meu caso, o ambulatório de Hanseníase, que era perto da gente, mas na maioria dos casos se encaminha para o médico dermatologista. Gente, finalizando. Não é fácil mesmo fechar o diagnóstico da etiologia das lesões. Não é fácil. Se a gente não realizar, se a gente não tiver ação, realizar, sistematizar a assistência em processos para a gente ir passo a passo, tentando eliminar, né, as possíveis comorbidades que ele possa ter, que não coincide com as suas queixas, a gente vai ter que eliminar e colaborar para que a gente feche o diagnóstico da lesão. E fazer o tratamento adequado, gente. É importante que a gente faça o tratamento adequado. É fundamental descobrir a causa da lesão. Aí sim, aí vem toda a questão do tratamento, da cobertura adequada e do tratamento. Então, realizar o encaminhamento e prosseguir com o tratamento da lesão, mas com acompanhamento se o paciente foi ou não ao dermatologista, né? Pessoal, eu acho que é isso que eu tinha para falar para vocês. Obrigada por acompanhar mais esse episódio do programa Cicatrização, tá? Tem que ter ação. Se não tiver ação, nada vai mudar, tá? E esse Janeiro Roxo, vamos lembrar para que a gente possa a gente se empoderar de algum conhecimento, vai ler, vai estudar, ao atender o paciente, suspeite mesmo, principalmente quando tiver uma lesão de pele, ao ver uma ferida, vá ver, tem neuropatia periférica, vê se é diabetes, vê se é alcoolismo, vê se é sistema nervoso periférico ou central, com trauma, ou até mesmo a hanseníase, o que aconteceu. Tá? Então a gente fechou o diagnóstico, o médico fechou o diagnóstico, o paciente estava lá, continuou comigo e a gente foi acompanhando o tratamento dele que ele fez com a hanseníase. Gostou do conteúdo? Então deixa seu like, compartilhe com seus colegas. E aproveite, se inscreva no canal e ativa as notificações. Assim você sempre receberá aviso quando eu postar novos conteúdos. Os conteúdos, gente, estão disponíveis nos meus canais do YouTube, do Facebook e do Instagram, que você encontra na descrição desse vídeo. Nos vemos no próximo episódio do Cicatriza Ação.